Fala família, Rildomar Reis aqui, seja muito bem-vindo. Você está na Mesa dos Reis, é o nosso podcast semanal. Esse é o nosso primeiro episódio e já quero trazer para você aqui algumas informações importantes sobre esse programa. Em primeiro lugar, às vezes você vai ver o material só em áudio, às vezes você vai ver o material áudio-vídeo. Às vezes eu vou estar sozinho falando sobre um tema, às vezes eu vou trazer um convidado para conversarmos sobre um tema específico, ok? Então, esse aqui é o nosso episódio de número 1. Como você já viu, hoje eu vou falar sobre espiritualidade do dinheiro, beleza? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A maioria das pessoas acreditam que dinheiro é algo meramente físico, mas isso não é verdade, porque nós veremos parte, não veremos tudo, mas veremos parte do que a Bíblia fala sobre dinheiro. E hoje a gente vai falar especialmente, o enfoque vai ser na construção aqui sobre dízimo. Vamos falar um pouquinho de nada sobre primícia, como praticar, vamos fazer uma distinção entre dízimo e oferta também, mas é falar sobre dízimo. Você precisa entender esse princípio, porque isso pode revolucionar a sua vida, beleza? Então vamos lá, você que é dizimista e não vê o efeito disso, você que acha que não precisa dar dízimo, fica aqui também. Você que acha que o dízimo é da lei, fica aqui também. Fica aqui, você vai aprender alguma coisa. Ouça o conteúdo. Se isso não servir para você, se você orar e você achar que não serve, ok, você continua vivendo como você está. Mas eu acredito que o que eu vou lhe dizer hoje aqui é enriquecedor. Então já vai enviando para alguém, mande para os seus vizinhos aí, seus amigos, no grupo da família no Zap. Vai distribuindo esse conteúdo aí, beleza? Vai ser muito dinâmico aqui. Eu tô com a minha Bíblia aqui na minha mão aberta. Beleza? Minha Bíblia aqui. E o primeiro texto que a gente vai observar é Jacó. Enquanto você estiver ouvindo aí, se você quiser acompanhar, se você quiser fazer um estudo minucioso junto comigo, é bom você fazer isso. Beleza? Eu vou estar abrindo aqui já a Bíblia em Gênesis capítulo 28, onde a gente vai entender o princípio do dízimo. O princípio no sentido de como é que ele se aplica, qual é a natureza do dízimo. Então você vai entender hoje aqui a espiritualidade do dinheiro. Iremos falar em primeira mão sobre o princípio do dízimo. E é muito interessante porque esse personagem que a gente vai mencionar aqui agora, essa primeira parte, estou abrindo aqui o texto, você deve estar ouvindo o barulho das páginas aí da Bíblia. Esse personagem é Jacó, e Jacó é um personagem meio controverso, né? Você há de concordar comigo, Jacó é meio controverso. É um cara que na hora ele está no ventre da sua mãe, ele já estava ali com seu irmão Esaú, nasce segurando no calcanhar do seu irmão, e por isso o seu nome Jacó, mão no calcanhar. E ele nasce sendo o segundo, mas já havia uma palavra de Deus de que o mais velho, o maior, serviria o menor, o mais novo. O que saiu do ventre primeiro iria servir o que saiu do ventre depois. E o que saiu depois foi Jacó. Já havia uma promessa. A questão é a maneira que Jacó se movimenta para que essa promessa acontecesse, né? Eu acredito que não precisava ser dessa forma, mas com a ajuda de sua mãe, ele engana o seu pai na hora de ser abençoado. Ele coloca ali roupas do seu irmão Esaú, para que seu pai pusesse a mão sobre ele
e o abençoasse, como se ele fosse Esaú. Ele recebe a bênção, Esaú fica enfurecido, querendo matar o seu irmão, então Jacó foge. E é aí que a gente entra no texto, que está aberto aqui. O texto diz que Jacó partiu de Berseba, está aqui no versículo 10 do versículo 28. Capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso aqui é um apontamento sobre a nova aliança, tá? Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Grava esse versículo 13 aí, cara. Grava. Segura aí. Eu sou Abraão, Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Versículo 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, preste atenção, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu voltar em paz, em Shalom, à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. O que eu quero que você entenda aqui? Que no versículo 13, o texto diz que Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. Não está dizendo aqui e Deus e seu Deus, e Deus de Jacó. Não. E no versículo de número 21, Jacó faz um voto com Deus: se o Senhor me guardar, me der pão para comer, roupa para vestir, me der Shalom. Shalom é prosperidade, gente, não é paz só. E eu voltar para casa de meu pai em Shalom, em prosperidade, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Eu terei o Senhor como o meu Senhor e como o meu Deus. Assim como ele foi Senhor e Deus de Abraão, meu avô, e de Isaque, meu pai. 22, versículo 22. E esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Você leu isso aqui? O dízimo é da lei. Não é da lei. Aqui, Jacó, bem antes de Deus entregar as tábuas da lei para Moisés, sem Bíblia, sem nenhuma instituição religiosa, sem nada, já havia sacerdócio, isso é um fato. Já haviam líderes espirituais naquela época. Mas não havia um mandamento escrito, dê o dízimo. Então você percebe que é um princípio que precede a lei.
Ok? Dízimo é um princípio que precede a lei. Está aqui Jacó dizendo. E aqui você tem que entender uma coisa. Jacó não está dizendo: eu vou dar o dízimo porque eu quero que o Senhor me dê roupa, me dê veste e me dê prosperidade. Não. Se o Senhor me der roupa, me der veste e me der prosperidade, então eu darei o dízimo. Você entende isso aqui? Se acontecer tudo isso, o Senhor será o meu Deus. O Senhor e Deus de Abraão e de Isaac será também o meu Senhor e Deus. Então eu lhe darei o dízimo. De tudo quanto me deres. Isso aqui é uma coisa muito importante, gente. E nós precisamos nos atentar. Entende isso? Nós precisamos nos atentar. Porque o dízimo não foi uma invenção de pastor. Dízimo não é invenção de bispo. Dízimo não é invenção de igreja nenhuma. Dízimo é um princípio eterno que Deus estabeleceu desde a criação, que é revelado pelo próprio Espírito de Deus. E Jacó entendeu sem Bíblia aquilo que muitos crentes não entendem com Bíblia. Porque as pessoas ainda entendem o dízimo de uma forma errada. Eu vou dar dízimo porque aí Deus vai fazer. Não, meu brother. O que vemos no princípio do dízimo aqui, no relato de Jacó, é que não é eu vou dar o dízimo para Deus me dar, não. Se eu quero que o Senhor faça por mim. Se o Senhor fizer por mim, eu vou te dar o dízimo. Então, aqui você entende para quem é o dízimo. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez vai chocar você. Deus não quer o dízimo de todo mundo. Eita, rapaz. E agora? Hildo está dizendo que Deus não quer o dízimo de todo mundo? Sim. Eu estou afirmando para você categoricamente que Deus não quer o dízimo de todo mundo. Hildo, Deus quer o dízimo de quem? Está aqui no texto. Deus quer o dízimo de quem reconhece que Ele é o seu Senhor provedor. Aqui, Jacó dizendo assim: eu vou dar o dízimo ao Senhor se o Senhor fizer por mim. Se o Senhor me patrocinar. Aí você tem que entender. O trabalho que você está é força do seu braço? Ou você entende que é Deus que te abençoou com esse emprego? Ai. Você entende que você é sustentado pelo seu salário ou porque Deus te proveu um trabalho e Deus te provê o pão de cada dia através do trabalho que você realiza? Então Deus só quer o dízimo de quem reconhece que é provido por Ele, meu amigo. Não, você não tá pegando isso aqui não, cara. Jacó disse isso, que se Deus o abençoasse, fosse o seu provedor, o seu Senhor, ele iria reconhecer isso com um ato de fidelidade, ia dar o dízimo. Então, Hildo, o que é o dízimo na prática? É uma confirmação da aliança que eu tenho com Deus, de que Deus é o meu Senhor, de que Deus provê para mim. Então, eu confirmo essa aliança. Dízimo é a maneira de reconhecer que Deus é o meu provedor. Você só dá dízimo se você reconhece que Deus é o seu provedor. Se você não reconhece, você não precisa dar. Estou falando muito sério com você. Eu falo isso pregando na igreja que eu lidero, gente. Eu falo para as pessoas, se você não reconhece que Deus é o seu provedor, não precisa trazer o seu dízimo para cá. Come no Burger King, vai pro cinema, faz o que você quiser com o seu dinheiro. Porque dízimo você entrega a quem é o seu provedor. Se você é o seu próprio provedor, então coma o seu dízimo. Vá pro Burger King, vá pra pizzaria. Ok? Mas se você entende que Deus é o seu provedor, aí a coisa muda de lugar. Beleza?
Aí a coisa muda de lugar, meu irmão. Porque, infelizmente, existem muitos filhos de Deus que vivem de acordo com essa realidade aí. Ok? Sem viver o princípio com fidelidade. Ele chega na igreja e diz que Deus é o Senhor dele. Ele levanta a mão: "Oh, Jesus, tu és meu Senhor. Tu és grande. A minha vida é tua." Só que a pessoa entende que a vida dela é de Deus de uma forma mística, né? Só que seu dinheiro faz parte de sua vida. E eu vou te provar, você dá 8 horas do seu dia trabalhando em uma empresa, em uma instituição, em troca de dinheiro. 8 horas diárias da sua vida você troca por dinheiro. Aí você diz que sua vida é de Deus. Deus te pede 10% de reconhecimento de que Ele é o seu provedor e você não quer entregar. Vai plantar batata, meu irmão. Vamos ver uma coisa aqui que acontecia no Egito, enquanto o povo de Israel estava lá. Gente, quando eu aprendi esses fundamentos acho que foi 2020, quando eu comecei a ouvir, eu ouvi na realidade uma live do apóstolo Pedro Medina, e aí depois eu congregava lá na Ramá com o pastor Naldo. O pastor Naldo comprou o curso Finanças do Reino e eu fiz o curso junto com o pastor Naldo. Meu irmão, eu comecei a ver umas coisas acontecendo muito doidas assim, velho. Sabe? Foi muito profundo o que começou a acontecer de provisão. Eu falei com Deus, falei: "Deus, eu falhei no dízimo até aqui. Às vezes eu dava, às vezes eu não dava." E detalhe, às vezes que eu dava, eu via meu guarda-roupa encher de roupa, encher de gravata, né? Na época eu era assembleano ainda. Cheia de gravatas, tinha um externo bonito, e sapato e tal, relógios. E quando eu começava a fracassar no dízimo, o que acontecia? Parecia terno furado, camisa furada, eu ficava todo mulambento, todo, sabe? Então assim, cara, eu vi isso. E quando eu aprendi esse princípio, falei: rapaz, isso é muito profundo. Porque eu vivi isso aí. Quando eu era fiel, eu via Deus cumprir mesmo. E quando eu não era, eu não via o acontecimento disso. Eu não via o cumprimento dessas realidades na minha vida. Então, isso é muito sério. Vamos ver um texto aqui de quando Israel estava no Egito, porque a gente vai ver que esse negócio de dízimo, que é um elemento do reino de Deus, é uma coisa que também acontecia no reino da terra. A gente vai ver isso acontecendo aqui. Ok? Porque José, ele é vendido para seus irmãos, né? Vai para o Egito. Você sabe a história, se não souber, lê a Bíblia aí. Gênesis. Todo mundo deve ser mestre em Gênesis já, né? Você começa a ler a Bíblia toda no começo do ano. E você, na maioria das vezes, as pessoas vão até Êxodo ali. Quando chega em Levítico, meu irmão, acaba, né? Aí volta para Gênesis de novo. Aí o livro mais lido é Gênesis. Então você lê aí, você vai ver a história. Enfim, José está dentro da cadeia, preso no cárcere, por uma calúnia que ele enfrentou. E ele interpreta o sonho de 2 servos do rei lá. O tempo passa. Faraó tem um sonho. O sonho de Faraó é com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. E Faraó não consegue entender esse sonho, fica aperreado, perturbado. E aí o copeiro, a quem José interpretou e revelou um sonho, o significado de um sonho, lembra de José e fala, indica ele a Faraó, e Faraó manda chamar José, cara. José é chamado, José interpreta o sonho, deixando claro, isso está ali em 41 de Gênesis, deixando claro que seriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome severa, que ia assolar o mundo habitado naquela época.
E quando José traz clareza a esse sonho de Faraó, ele traz consigo também ideias, direções que iriam fazer com que o Egito se tornasse o único lugar onde haveria comida para as nações. Isso é interessante, porque quando José dá essa palavra de sabedoria para Faraó, Faraó eleva José à posição de governador do Egito e coloca ele como administrador. Então, José começa a liderar ali, né, as economias do Egito, os estoques do Egito. E o Egito começa a se preparar com antecedência nos anos de fartura. E aqui está uma coisa que você precisa pegar. Dinheiro é espiritual. Estamos discutindo aqui a espiritualidade do dinheiro, meu irmão. Você está em tempos de fartura, você precisa ser sábio. Você precisa ser sábio. Você não pode gastar tudo o que você recebe. Você precisa armazenar. E não estou falando de acúmulo. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Inclusive, uma das maneiras de armazenar é semeando. A Escritura diz lá em Eclesiastes, se não me engano, reparte com 7 e até com 8. Porque você não sabe qual é a calamidade que há de vir sobre o mundo. A Escritura está dizendo que você tem que repartir no seu momento de fartura, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Quando você reparte, quando você semeia, quando você transborda na vida de outras pessoas, você está armazenando em uma conta celestial que você tem, em uma conta espiritual. E no momento oportuno você vai sacar. Só que além disso, você também precisa armazenar. Mas daqui a pouco você vai entender isso aqui. Ok? Então, quando chegou a fome, que José havia revelado, né, pelo sonho de Faraó que viria, as nações entram em colapso. Mas o Egito estava assegurado na sabedoria do homem de Deus José. Ok? Então, todas as nações, inclusive a família de José, né, de Jacó ali, foram comprar suprimentos com o Egito. Eles foram comprar. Só que a fome perdura por 7 anos. Você entende isso? A fome perdura por 7 anos. E aí eu quero que você veja o capítulo 47 de Gênesis, que você vai compreender uma coisa que aconteceu, meu amigo. Versículo 19 vai dizer o seguinte: versículo 19 de Êxodo 47, de Gênesis 47. Achei o texto aqui. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos. E também a nossa terra em troca de pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. E José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não as comprou, porque eles recebiam sustento de Faraó e viviam do que Faraó lhes dava. Você entende isso aqui? Que a fome foi tão terrível, meu amigo. A fome foi tão terrível.
sobre aquele lugar, sobre o mundo antigo, ao ponto do povo dizer assim, ó, me compra, se torne o meu senhor. José, eu quero que o Egito, eu quero que o faraó se torne o meu senhor. Isso aqui é muito forte, gente. Muito forte. Porque o texto diz que José topa, versículo 23. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei, vós e a vossa terra para faraó. Aí tendes semente para vocês, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto para faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos vossos filhos e de todos os que estão nas vossas casas. Olha isso aqui, meu irmão. O povo agora não é mais autônomo. O povo agora não é mais provedor de si mesmo. O povo agora foi comprado por Faraó. Faraó é o senhor desse povo. Só que Faraó, além de comprar o povo, Faraó também, através de José, versículo 23, deu semente para o povo semear e deu terra. Aqui é que está o ponto. O povo agora, e aqui entenda que o povo de Israel vai entrar nesse comboio aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai ver no versículo 27. A gente está construindo aqui um entendimento que vai revolucionar as nossas vidas financeiras. Quando você entende a espiritualidade do dinheiro, sua vida financeira pode ser revolucionada profundamente. Ok? Isso aqui é uma coisa que eu ensino para irmãos aqui da nossa igreja local. Dízimo para o pessoal aqui da igreja que eu lidero, principalmente para os mais antigos, é prego batido e ponta virada. Ok? Então, o Egito, Faraó vai dar semente e vai dar terra. Tudo o que eles precisam para viver está provido por Faraó. Aí você vê aqui que no versículo 27 que Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Adquiriram propriedade, frutificaram, se multiplicaram muito. Então, Israel está fazendo parte aqui desse negócio aqui. Israel se torna ali propriedade do povo do Egito, como o povo do Egito. Propriedade de Faraó. É por isso que quando se levanta outro faraó, eles são oprimidos, é um outro faraó, né? Mas eles já entraram escravos. Entende isso? Só que é uma escravidão generosa aqui nesse texto. Gente, não estou falando em nome de escravidão, não. Estou dizendo que nesse contexto aqui, a escravidão é generosa. Vocês são meus escravos, mas eu dou terra para vocês morar, dou semente para vocês plantar, e de tudo o que vocês produzirem com o plantio, não é tudo meu, diz Faraó através de José. Eu só quero 20%, um quinto. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 5 quintos. Eu quero um quinto. Eu quero um quinto. Eu quero 20%. Os outros 80% é de vocês. Só que olha o princípio. Isso aqui não é dízimo. Mas olha o princípio do dízimo aqui, meu brother. O princípio do dízimo está aqui. É justo que você devolva uma porcentagem do que você produz de quem você reconhece que é o seu senhor e o seu provedor, o seu dono. Ai. Que no caso do Egito era 20%. E entenda que não existe nenhuma referência de que o povo de Israel do Egito dava dízimo a Deus.
Porque a terra que eles estavam ali, o Senhor era Faraó. Quem deu semente para eles foi Faraó. Quem deu a terra para eles foi Faraó. Aí eu quero que você lembre de José lá novinho. Obviamente, essa nação aqui, José está pegando esse princípio espiritual e aplicando na economia de uma nação. Olha como isso aqui é poderoso, cara. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, diz isso. Deus me compra. Deus me dê semente. Me dê uma terra para eu semear. Me dê semente para eu semear. E de tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo de tudo. E no Egito, são 20%, um quinto. Você entende isso? Mas que no reino de Deus é 10%. Para o Senhor. Então veja aqui que é um princípio muito poderoso, meu amigo. Um princípio muito poderoso que é negligenciado. Então compreenda que o dízimo, com esses dois exemplos que a gente já viu aqui, não tem a ver com a materialidade do dinheiro. Tem a ver com quem eu reconheço como o meu Senhor. O povo lá no Egito, não só o povo de Israel, o povo todo, conhecia que Faraó era o Senhor, o provedor deles. E senhorio, na Bíblia, está muito ligado à provisão. Eles reconheciam isso, sem revelação. Você entende isso? E Jacó já vem praticando esse princípio com Deus lá no capítulo 28. Você compreende isso, meu irmão? Então, o dízimo não é sobre a materialidade do dinheiro, mas sobre o senhorio. É sobre senhorio. Quem você reconhece como seu Senhor? Deus ou o seu próprio braço? Eu acredito, cara, que a gente pode dizer o seguinte: o dízimo é um princípio de retidão. Dízimo é justo. Ser dizimista é agir como alguém que é justo. Você reconhece que Deus é o seu Senhor, o seu provedor? Então pronto. Faça aquilo que a Escritura diz que você deve fazer. Se você reconhece. Se você não reconhece, se você acha que você é o bambambam, que se autoprovê, então fica de boa aí. Fica tranquilo com você mesmo aí, continua se regaçando. É na força do seu braço, né? É a sua inteligência. Então, vai aí que você vai longe. Mas você pode ir longe sim, dessa forma. Muito longe. Só que isso vai lhe custar muita coisa, porque é na força do seu braço. Não é no favor do Senhor. E tem um texto muito interessante que a gente precisa analisar aqui, que é em Gênesis. Quem lembra de Gênesis? Gênesis capítulo 2. Deus planta um jardim no meio do Éden e coloca Adão dentro para ele viver. E aqui você tem que entender uma coisa: quando Deus planta Adão lá, Deus não planta Adão para semear. Deus coloca Adão no jardim do Éden para colher. Adão entra colhendo, ele não entra plantando, ele entra colhendo. Vou repetir: Adão entra no jardim do Éden e as árvores já estavam lá frutíferas, e Deus disse: coma de todas as árvores que estão no jardim, elas são para o seu mantimento.
O desejo de Deus é que você tenha abundância. O desejo de Deus é abençoar você. Olha lá o que José, em nome de Faraó, fez com o povo do Egito. Eu vou dar terra e vou dar semente para vocês. 80% é de vocês, 20% é meu. Só que você tem que entender a revelação. No Gênesis, no capítulo 2, acontece a mesma coisa. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nela. No dia que nela você tocar, você certamente morrerá. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal representa os 10% que é de Deus. E todas as árvores que Deus falou, coma livremente, são suas. E obviamente você pode ter um aumento desses 80% aí, meu brother. Como, Hildo? Não comendo a semente. No reino de Deus, você entra colhendo para depois plantar. E é nessa semeadura que você vê o aumento de Deus acontecendo cada vez mais na sua vida. Mas o princípio fundamental para que o que você semeia depois de colher no reino de Deus cresça e você continue usufruindo é você não tocar no de Deus. Quando Adão tocou no de Deus, acabou, meu irmão. Ele tocou no que era do Senhor, comeu do que Deus disse que não era para comer, que não era para comer, mexeu onde Deus disse que não era para mexer, acabou. Porque Adão resolveu ser injusto com Deus. Né? Poxa, Deus dá pro cara lá todas as árvores do campo, frutíferas para ele comer. E ele quer o de Deus, meu irmão. Você não consegue perceber que tem alguma coisa errada com isso? Com essa, minha avó dizia, com essa usura. Nem sei se essa palavra existe, mas ela usava muito. Que usura é essa, rapaz? Então, isso é ser injusto. E aí muitos irmãos não prosperam por isso. Ele vê ali que ele até ganha muito, mas ele está muito endividado. E tem irmãos que ganham menos e são prósperos. Porque dinheiro é espiritual. Nós estamos aqui discutindo a espiritualidade do dinheiro, meu irmão. Ok? Nós estamos aqui discutindo a espiritualidade do dinheiro. Então você pode jejuar muito, orar muito, subir muito o monte. Se você não é uma pessoa que valoriza os princípios espirituais para o dinheiro, talvez você não está desfrutando de prosperidade, da bênção de Deus. Ok? E dízimo tem muito a ver com o seu coração. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Onde está o seu coração está o seu tesouro. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo, Deus, as riquezas, o dinheiro não tem um lugar no meu coração. E tem um detalhe aqui, velho. Tem gente que diz, não, eu não dou porque eu tenho pouco dinheiro. Quando eu estiver ganhando R$1 milhão por mês, eu vou dar o dízimo, irmão. Tem gente que ganha aí um salário mínimo, quanto é? 1.400, 1.500, não sei. E não dá R$150. Você acha que essa pessoa vai dar R$100 mil? Não vai dar R$100 mil, cara. Porque a própria Bíblia prevê isso. Quem não é fiel no pouco, não será fiel quando Deus colocar essa pessoa sobre muito. Entende isso? Você precisa compreender que você precisa honrar a Deus. Honrar essa aliança, cara. Ah, Hildo, mas até aqui eu tenho vivido então na força do meu braço, Hildo. Eu chego no culto e digo que Deus é meu Senhor, que Jesus é meu Senhor, mas não entrego o dízimo, não. Por
porque eu estou sempre com medo da falta. Então você está aprendendo hoje aqui, sendo confrontado, e você chega na igreja e diz que Jesus é Senhor e você não dá o dízimo. Eu até postei no Instagram, acho que foi ontem, não sei, não vou lembrar. Acho que foi quinta-feira. E se você dá glória a Deus na igreja e não dá o dízimo, você está com uma adoração vazia, incompleta. Entende? Porque quem come o seu dízimo é o Senhor da sua vida. Se você que come, se você gasta no Burger King, você é o Senhor. Mas se você entrega no altar e Deus recebe o seu dízimo, como é que Deus recebe o meu dízimo, Rildo? Na mão do seu pastor. Já me perguntaram, Rildo, eu queria dar dízimo em sua igreja. Eu falei, você congrega onde? Você quer congregar aqui na igreja? É isso? Porque quando a pessoa diz que quer dar dízimo na minha igreja, eu estou entendendo que ela quer mudar para a minha igreja. Porque, gente, você não é alimentado em um restaurante e paga a conta em outro. Você não compra pão em uma padaria e dá dinheiro na outra. E paga na outra. Porque no reino espiritual vai ser assim. Você é alimentado por um líder espiritual e você vai dar o dízimo em outra igreja. Eu não aceito dízimo de ninguém que é de outra igreja. Quem está aceitando por aí, que você veja com Deus. Ok? Eu recebo o dízimo de... Já recebi, ainda recebo hoje, de líderes. Eu digo que já recebia porque tem alguns que não caminham mais com a minha liderança espiritual. Mas outros pastores de outras igrejas aos quais eu pastoreio me dão o dízimo. Porque ele não pode administrar o próprio dízimo dele, assim como eu não administro o meu próprio dízimo. Eu dou ao meu pastor, que é líder de uma outra igreja. Okay? Mas membro de igreja tem que dizimar na sua igreja. Okay? Então, você tem que entender que é injustiça. Ok? É injustiça. Se você entende que é Deus que te abençoa, mesmo você sendo infiel, aí Deus te abençoa ali. E aí você não dá o dízimo, não entrega isso no altar de Deus, na vontade de Deus, você está sendo injusto. E aí você não vê o cumprimento dessa promessa. Você está sempre apertado. Está sempre na falta, sempre na dificuldade. Então, procura vigiar aí, benção. Ok? Procura vigiar. Porque Jacó faz esse voto, né, lá de Gênesis 28. E quando a gente vê de Gênesis 28, Gênesis 33, meu irmão, a coisa tá terrível, cara. Jacó está extremamente rico. O texto diz, quando você lê aí, você vai ver que Labão, o sogro de Jacó, tentou enganar ele, velho. E aqui é que você tem que entender, meu irmão, essa revelação aqui. Jacó sabia que Labão estava querendo enganar ele. Jacó disse, Labão mudou o meu salário 10 vezes. Como? As ovelhas que nascerem malhadas são suas, as brancas são minhas. Começou a nascer malhada. Tá, agora eu vou mudar então. A partir de agora, as ovelhas que nascerem malhadas são minhas e as brancas são suas. Só nascia branca. Rio do que é isso? É a aliança de Deus com Jacó. Quando você faz um pacto com Deus, Deus, me prospera, Senhor. Planta um jardim para mim. Me coloca dentro de uma terra de Gozém, como Jacó fez com o povo de Israel lá, né? Me coloca dentro do jardim como Deus colocou Adão. Seja o meu provedor. Ah, meu irmão, Deus compra, viu? Deus compra. Por quê? Porque agora eles tinham firmado ali um pacto. Eles tinham firmado uma aliança ali. Entenda, eu vou repetir isso aqui, cara. Nós estamos discutindo a espiritualidade do dinheiro.
Dinheiro é mais do que levantar cedo, ir trabalhar e voltar, chegar tarde. Tem gente que faz isso e não prospera, meu irmão. Dinheiro é uma aliança que você faz com Deus. Eu não estou falando da nova aliança para você ser salvo. Eu estou falando de uma aliança de fidelidade nos princípios espirituais financeiros. Jacó fez um pacto com Deus e aquilo que Labão demorou anos para construir, Jacó superou ele em pouco tempo. Jacó fica lá na casa de Labão 7 anos por uma, mais 7 anos por outra, 14 anos. Aquilo que Labão demorou para construir, em 14 anos Jacó superou as riquezas diz que ele se tornou riquíssimo ao ponto de começar a ter inveja de Jacó. Porque Jacó tinha um pacto com Deus. Irmão, leve isso a sério. E aí, Hildo, a parte de Deus é abrir as portas para mim, a parte de Deus é fazer as pessoas me... tá tudo travado, Deus vai lá e mexe, eu vou, eu passo, eu que sou abençoado, eu sou favorecido. O emprego tinha 20 candidatos e eu passei. É Deus te viabilizando, é Deus fazendo com que aquilo que define que é igual Labão, se nascer malhada é sua, Deus vai lá e faz nascer malhada. Se nascer branca é sua, Deus faz nascer branca. É isso que Deus está fazendo com você. É isso que Deus fez com você em muitos momentos e você foi ingrato com Deus. Você não foi dizimista fiel, você negociou. Só que você tem que entender que a parte de Deus é fazer tudo isso, a sua parte é dar o dízimo. Quando você entrega o dízimo, você confirma que existe uma aliança entre você e Deus, e essa aliança se perpetua. Porque para uma aliança continuar, inclusive a aliança financeira com Deus, você tem que fazer a sua parte, cumprir a sua parte no pacto com Deus. Porque, meu irmão, em tempo isso aqui eu ouvi do apóstolo Pedro Medina. Em tempo de vaca gorda, todo mundo prospera, meu brother. Eu quero ver na vaca magra. Eu quero ver em dias difíceis. Só quem tem o favor de Deus. Só quem tem uma aliança com Deus. Não sei se você está entendendo até aqui. Se não estiver entendendo, volta. Volta. Você vai entender, beleza? E agora aqui a gente chegou num ponto crucial. Não irei mais me alongar. Acho que vai fechar 1 hora esse podcast aqui, ou mais, não sei. Enfim, mas eu tô já 70% do nosso entendimento aqui. Porque, meus irmãos, a maioria de nós, e até eu mesmo, até começar a ouvir esse entendimento em 2020, quando eu fiz o curso Finanças do Reino, o que aconteceu comigo? Eu não tinha um entendimento sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu não tinha esse entendimento. Porque aquilo ali é um profeta profetizando no tempo da lei, mas aquilo ali se trata de um princípio do dízimo. Aí Deus fala: se eu sou vosso pai, onde está a minha honra? Dízimo é uma questão de honra. O dízimo, o propósito do dízimo não é ficar rico. O propósito do dízimo é honrar a Deus. Você está aí ainda? Ou já desligou o podcast? Estou procurando um texto aqui, Deuteronômio 6. O propósito do dízimo é honrar a Deus. A gente já vai ler Malaquias. Mas lá em Malaquias diz: se eu sou o vosso pai, cadê minha honra? Cadê minha honra? Se eu sou seu pai mesmo, cadê minha honra? Porque vocês perguntam em que roubamos a Deus.
E o Senhor disse: nos dízimos e nas ofertas. Você entende isso aí, meu irmão? Então veja que eu não entendi esse texto até a minha mente começar a abrir em 2020 a aprender sobre finanças. Você não vai conseguir entender Malaquias 3, que diz assim: traga o dízimo que eu vou abrir as janelas dos céus. Porque se você ler Malaquias 3, 10, como se ali fosse o princípio do dízimo, você nega Gênesis 2, você nega o fundamento lá de José no Egito, que é o faraó como o Senhor dando a terra e a semente primeiro, para que o povo entre no favor. O Senhor, o provedor, é quem faz primeiro. Jacó diz isso lá em Gênesis 28, e depois eu dou o dízimo, né? A gente vê também que lá na terra de Gozém foi a mesma coisa. Tome terra, tome comida, tome tudo aqui. E depois do que eles produziriam a partir disso, eles iam dar os 20%. No Jardim do Éden é a mesma coisa. Adão entra colhendo. Tá tudo pronto. Era só não tocar no que era de Deus. Então, se você vê Malaquias 3:10 como se fosse o princípio daquela conversa, você foge da realidade do dízimo. Porque Deus disse assim: traga o dízimo que eu vou abrir a janela do céu. Só que eu vou lhe provar que quando o povo chega em Canaã, a janela do céu está aberta. Fechou porque eles pararam de dar o dízimo. E aí Deus está dizendo: traga, que eu vou abrir de novo. Volte a cumprir a sua parte da aliança, que eu renovo essa aliança com vocês, porque eu tenho sido fiel. Vocês foram infiéis. Aí você tem que entender. Olha como esclarece, velho. Olha como clareia as coisas. Olha como isso aqui faz brilhar uma luz de entendimento na nossa mente. Roubará o homem a Deus? Por que Deus está dizendo que o povo é ladrão? Imagine aí lá na terra de Gozém. Tinha uma família produzindo lá e sem dar os 20% que eles tinham, que era justo eles voltarem para Faraó. Eles seriam o quê? Ladrões. Porque estava ficando com o que não era deles. O Faraó deu terra, deu semente, deu comida, deu casa, deu tudo. E os 20% que era justo eles não estavam dando, eles estavam roubando. O que é que Adão faz no Éden? Toca no que é de Deus, roubando ao Senhor. Não coma dessa árvore, Adão. Se Jacó, depois de Deus prosperar ele, não cumprisse, ou se ele não cumpriu a sua parte, ele seria ladrão. Porque ele disse: se o Senhor fizer, plante um jardim para mim, Deus, e me bote dentro desse jardim. Estou parafraseando aqui Jacó com o jardim do Éden. Jacó com a terra de Gozém. Deus, me coloque em uma terra de Gozém, me dê semente, me dê uma terra, me dê pão para comer, veste para vestir, me dê shalom, prosperidade, me dê Canaã. E ele não dá o dízimo, ele é ladrão. E é aqui que você tem que entender. Aí você vai entender. Malaquias 3 está sendo... Deus está fazendo aquela queixa contra o povo. Porque quando Deus coloca o povo em Canaã, Deus coloca lá o povo com as janelas dos céus abertas. Deuteronômio 6:10 é o texto que vai fazer você entender Malaquias 3. Quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, vai anotando aí, viu? Casa cheia de bens que não enchestes,
poços abertos que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aí o que é que você tem que entender aqui? Que é muito interessante. Que Deus plantou o verdadeiro jardim, a verdadeira terra de Gozém, para o povo de Israel. Estou te dando terra, com casa que você não construiu, vinha e olival que você não plantou, poço que você não cavou. Israel, você só vai entrar e usufruir do que eu estou te dando. Só não esqueça do Senhor teu Deus. O que é que Israel faz? Para de dar o dízimo. Parou de dar o dízimo. O que é que Deus faz? O que é justo Deus fazer com alguém que quebrou a aliança com o seu provedor? Seja sincero. Você que está me ouvindo aí, que Deus te deu loja, você começou a crescer no entendimento financeiro, que eu estou pregando para gente aqui, que sabe do que eu estou falando. Gente, eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas fracassar na igreja que eu lidero. Comecei a ensinar sobre a espiritualidade financeira. Deus começou a abençoar. Parou de cumprir o princípio. Se atolou todo. Então, se você se encontra nessa situação, que eu vou ler aqui agora. Se você se encontra na situação que eu vou ler aqui agora, Deus está chamando você para renovar a aliança do senhorio dele sobre a sua vida. Não, Jesus já é o meu Senhor. Como? Você desobedecendo a ele? Se Jesus é o seu senhorio, você não dá o dízimo? Versículo 6 de Malaquias 3. Eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias que vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaram, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor, que está dizendo assim, ó, é vocês que têm que voltar com a aliança. Vocês que quebraram, voltem para mim. Mas vocês dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Olha isso. A palavra de Deus diz, isso aqui, irmão, não é coisa da antiga aliança, não. Nós não podemos acreditar que na nova aliança não há nenhum tipo de maldição. Viver da força do braço é maldição, meu brother. É cansativo. É cansativo. Deus colocou você em uma Canaã. Deus te prosperou, Deus te deu recursos, te deu conexões, te abençoou e você fez o quê? Virou as costas para Deus. Virou as costas para o Senhor. E aí o que é que acontece? A maldição de ter que viver pela força do próprio braço. Aí o Senhor disse no versículo 10, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois que você fizer isso, faça a prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Veja, irmão, isso aqui.
por vossa casa repreendeu o devorador. O que é isso aqui em nossos dias? Que o devorador aqui é uma espécie de gafanhoto da época. E do que é isso aqui na aplicação do dia de hoje? Sabe o que é? Tudo que está impedindo você de prosperar. Tudo que está atrapalhando. Tudo que está sendo muito difícil. E eu faço, eu estudo, eu vou e não rompe, não acontece. É porque você está fazendo na força do seu braço, meu irmão. Está sendo ingrato com o Deus que te prosperou até aqui. Você virou as costas para Ele como se fosse o seu estudo, como se fosse a sua expertise. E você esqueceu do Senhor que te deu a expertise. O Senhor que te deu uma terra de Gozém. O Senhor que te deu uma terra de Canaã. O Senhor que te deu um jardim no Éden. O Senhor que te deu roupa para vestir, pão para comer, te deu shalom. E você se esqueceu dele. E ele está dizendo para você. Volte a cumprir a aliança que você tem comigo. Você quebrou a aliança. Eu comecei a gravar esses materiais. Aqui estamos no primeiro episódio desse podcast. Não tem só esse programa aqui. Gosto também de pregação. As pregações que eu prego lá na igreja, na congregação, eu boto no YouTube da igreja, coloco também no meu pessoal. Mas comecei os podcasts para a gente tratar, gente, de coisas profundas. Ok? Coisas profundas do reino de Deus para destravar a sua vida espiritual. Amém? Tem um outro princípio financeiro que eu quero falar aqui em rápidas palavras, e depois a gente pode fazer um material mais robusto. É primícia. Dízimo é uma coisa, primícia é outra coisa. A oferta é uma coisa que é sem limite, o dízimo é 10%. E a primícia, Rildo, como é que eu dou? Rildo, o que é a primícia? Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos das tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Enquanto o dízimo é a confirmação de uma aliança que você tem com Deus, confirma, né? O dízimo está se mantendo ali em aliança. A primícia é uma chave de multiplicação. Especificamente ali. Tem a oferta, que é semeadura, que é... Aí você faz como você quer. Você faz como você quer. Na vida de um irmão, na vida do seu pastor, na vida de um outro líder. Obviamente você oferta em sua igreja também e tal. Né? Em projetos de sua igreja. Mas primícia é um código de multiplicação sobrenatural. É o que você leu aqui em Provérbios 3, do 9 e 10. É isso aqui, ó. Você quer os barris transbordando de vinho e os celeiros plenamente cheios? Porque quando diz aqui barris transbordando de vinho, significa que seu estoque tem que aumentar. Então, primiciar é ativar para o aumento do estoque. E você sabia, e aqui que eu vou te dizer uma coisa que você vai ficar pirado. Que as coisas de Deus não é como a gente pensa, somente. Lá em 1 Coríntios, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Só que você tem que entender que cada princípio espiritual financeiro cumpre um fim específico. O da primícia, não sei se você sabe, mas historicamente falando, eu estava vendo alguns materiais rabínicos, né? Porque não está na Bíblia. Qual era a porcentagem da colheita que os israelitas davam de primícia? Algumas tradições rabínicas dizem que era de 3 a 6. Outras tradições rabínicas dizem que tinha uns que davam 1,5% e outros davam 3%. Rildo, quanto é que você dá de primícia
mensalmente 5%. 5%. Só que a minha contribuição é um pouco diferente da sua. Eu vou te mostrar por quê. Eu dizimo e oferto. Eu dizimo e primicio. Oferto também. Mas regularmente. Dizimo e primicio na vida do meu líder espiritual. Ok? Então o meu dízimo 10%. E a minha primícia 5% vai para o meu líder espiritual. 15%. Ok? Rio e eu que sou irmão de uma igreja, congrego numa igreja. Você dá o dízimo lá no gasofilácio de sua igreja. Porque o dízimo e a oferta que você dá lá no gasofilácio, ela vai ser administrada para o mantimento de toda a sua congregação. Não sei quantas pessoas têm tempo integral lá, se não tem nenhum ainda. Mas, enfim, administra lá para o salário do seu pastor, o salário do não sei quem. Enfim, para as pessoas que trabalham na igreja, a gente usa. E aqui tem um ponto. Pare de dar dízimo e oferta na igreja com a mentalidade de que você está dando... vou dar porque o meu pastor precisa. Ou vou dar porque a igreja está precisando para pagar luz, pagar aluguel. Não. Primeiro que dízimo não é para pagar luz e aluguel. Dízimo não é para manutenção. É para mantimento. É para sustento de equipe ministerial. A gente usa também para pagar as contas. Usa porque a gente hoje tem uma modalidade de igreja que exige isso. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel quando é alugado, tem que pagar IPTU quando não é alugado, enfim, a gente usa. Mas tire da sua cabeça, você está dando porque você tem uma aliança com Deus. Você está dando a oferta porque você quer honrar a Deus. Dízimo porque eu estou aqui sendo justo com a minha aliança com Deus. Estou fazendo a minha parte da aliança. Oferta porque eu quero honrar a Deus, eu quero ser grato por tudo que Ele tem feito. Primícia. Primícia é um tipo de honra que é um percentual menor do que o dízimo. Só que cumpre um outro princípio. Enquanto o dízimo te mantém na aliança com Deus ali financeira, a primícia traz uma multiplicação sobrenatural absurda, onde você tem que aumentar o seu estoque. Imagine aí você, na época daqueles bancos lá, antigos, físicos, e você botava o seu dinheiro físico lá, isso tem muito tempo, né? Aí aumentou os seus recursos, porque você primiciou e você tinha que locar mais dependências desse banco, meu irmão. Os celeiros da época agrícola lá da Bíblia. Poxa, vamos ter que ter agora 10 lagares, 50 lagares para a gente pisar uva e fazer vinho. Vamos ter que ter aí 2 milhões de barris, porque aumentou. Nosso estoque está aumentando porque, sobrenaturalmente, porque eu estou honrando a Deus com primícias, que é um percentual menor do que o dízimo. Você vê que com Deus a coisa não tem a ver com o valor, com a quantidade só, não. Tem a ver com o cumprimento de princípios espirituais. Rildo, quero dar primícia todo mês. Como é que eu faço? Primeira coisa, você não dá lá no púlpito, na hora da oferta de sua igreja, junto. Você transfere para o seu pastor. Rildo, como assim? Porque a Bíblia deixa isso claro, meu irmão. Que primícia é algo que vai direto para o sacerdote, não vai para a casa do tesouro para então ser administrado e ser repartido lá para o salário do pastor, não. Primícia é uma coisa que você dá diretamente ao seu líder, na mão do seu líder, na conta direta do seu líder. Ok? Vai pegando essa aí. Primícia é diretamente para o seu líder, o seu pastor. Hildo, como é que eu faço? Eu já sei que eu destino diretamente para ele. Mas como é que eu faço? Em nossos dias, o que é que você pode fazer? Você pode dar de 3 a 6% escolher, ou você pode pegar, tipo assim, ó, você tem um salário fixo. O que é que você faz? Você pega o valor do seu salário e aí você divide por 30 dias.
Você pegar, sei lá, 5 mil reais dividido por 30. Pronto, é esse valor aí, que vai ser equivalente a um dia de trabalho. Primícia. Eu quero ser um pouco mais generoso. Você faz de 3 a 6% da sua renda. E do que é que vai acontecer na minha vida? Primeira coisa, não adianta dar primícia e dar oferta se não dá dízimo. Beleza? Primeira coisa é essa. Dízimo. Oferta, primícia. Dízimo, primícia, oferta. E também esmola, que é aos pobres. A gente vai falar muito sobre essas coisas aqui. Beleza? Então veja. O que é que vai acontecer, Rildo, comigo quando eu começar a dar primícia? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você quer aumento sobrenatural? Você quer ver Deus aumentar sua sementeira, seus lagares, seus estoques, seus celeiros? Pratique o princípio da primícia. E se eu não fizer, se eu der só o dízimo? É uma escolha sua. Você tem esse direito. Mas a primícia é também um princípio poderoso. Mas a primícia não é uma coisa da nova aliança, não. Primícia não tem a ver com nova ou velha aliança. Abel fez isso antes de, muito antes de Abraão. Que nem a época de Abraão nem era lei ainda. Muito antes de Jacó, que não era lei. Muito antes de Moisés. A lei chega em Moisés. Abel fez primícia. Gênesis 4. Abra a Bíblia e leia. Então existem princípios, irmãos, que não tem a ver com lei. Tem a ver com princípios eternos espirituais. Você está comigo aqui ou não? Eu tenho colhido coisas maravilhosas de Deus. Tenho colhido coisas maravilhosas de Deus. Maravilhosas. Deus tem feito. Deus tem sido bondoso. E, cara, eu tenho crescido mais nesse entendimento, com as associações corretas, ouvindo as pessoas corretas. E creio aí que os próximos 3 anos aí, meu irmão, próximo 1, 2, 3 anos aí vai ser absurdo de colheita. Amém? Então, quanto mais a gente cresce no conhecimento, vai praticando, mais a gente vai. Eu tinha parado de dar primícia, voltei a dar esse ano, em janeiro. Peguei um valor que Deus me pediu, vou dar de primícia e entreguei de primícia todo. Foi mais do que a parcela do meu carro. Nesse mês específico eu nem paguei a parcela do meu carro. Aí foi uma coisa de Deus comigo, ok? Deus falou comigo. Tô dizendo que é pra ninguém aí parar de pagar o aluguel pra dar primícia, não. Mas foi Deus comigo, Deus falou comigo. Liguei, dei. Foi sobrenatural o que Deus fez. Deus começa a tocar no coração de pessoas. Porque assim, você vai colher de várias formas. Às vezes você vai comprar coisa na mão de uma pessoa para pagar a prazo. E a pessoa vai dizer assim, não precisa pagar não. Deixa quieto. É uma colheita. Entende isso? Às vezes vai ser as suas coisas quebrando menos. Cada vez, tipo assim, de forma sobrenatural. A televisão de todo mundo quebrou por causa do tempo e a sua ficou intacta lá. Você trocou porque você quis, porque você sentiu vontade de trocar. Não porque quebrou. Estou dizendo que quando quebra é porque tem demônio, não, gente. Estou dizendo que existem formas de você colher, ganhar presentes. Entende isso? Ganhar presentes, ganhar coisas. Deus tem nos abençoado pelos cumprimentos das coisas que Ele estabelece na sua palavra. E a gente vê também Paulo falando em Romanos sobre primícia. Ele não está usando o princípio para falar sobre dinheiro, mas ele está deixando claro que o princípio permanece na nova aliança também. Quando a primícia é santa, todo o restante é santo. Ele diz isso. Isso se aplica a tudo, inclusive a dinheiro. Amém? Gente, pelo amor de Deus. Você ficou aqui, ó. Quanto tempo a gente tem aqui? Deixa eu ver. 1h14. Você não vai deixar um like nesse vídeo? Você não vai comentar? Isso aqui é de graça pra você. Então, pelo amor de Deus, deixa um like aí, dá um comentário e manda pra alguém. Viu? Deus abençoe você. E a gente se vê por aí nos próximos episódios. Toda sexta-feira temos podcast aqui.
Tamo junto. Deus abençoe você.